Atenção, esse vídeo foi criado com um intuito de caráter e preservação histórica e militar. Os relatos e os indivíduos relatados nesse vídeo são baseados em fatos reais e usam como base acontecimentos ocultados historicamente que estão sendo tornados públicos após décadas sendo classificados por governos autoritários e corruptos. Essa história incrível começa em fevereiro de 1944 quando Otto Skorzeny, chefe dos comandos das Forças Especiais Alemães, foi encarregado de criar e treinar um corpo de astronautas alemães e um corpo de pilotos de discos voadores e aeronaves especiais alemães para o Terceiro Reich. Em fevereiro de 1944, pode-se dizer que 100 astronautas alemães foram treinados somente para esta tarefa. Destes, 6 foram selecionados para a honra de pilotar e orientar um míssil balístico intercontinental tripulado carregando uma ogiva nuclear, sendo ele o míssil balístico intercontinental A-9,
A-10 contra um alvo específico, a cidade de Nova York, em janeiro de 1945, sendo o primeiro voo desse tipo a ser realizado. O astronauta que foi nomeado para tal missão se chamava Rudolf Magnus Schroeder. Havia um projeto A9, A10 tripulado no âmbito do projeto Semente. Uma instalação de produção e lançamento de mísseis balísticos foi escavada na rocha na cidade de Ebense, na Áustria, mas em 1943 todo o trabalho foi interrompido para que Wernher von Braun e sua equipe pudessem se dedicar completamente a colocar o míssil balístico V2 em produção. Em outubro de 1944, com as unidades de lançamento de mísseis balísticos V2 alemães sendo empurradas para trás das linhas de frente pelos avanços aliados, colocando os mísseis balísticos alemães fora de alcance da Inglaterra. Para resolver o problema, o general Hans Kahler ordenou que Wernher von Braun e sua equipe revivessem o míssil balístico A9 em caso de necessidade, mas isso era para ampliar o alcance dos mísseis balísticos V2 não tripulados, sendo inviável ainda nesse momento lançar astronautas ao espaço, mas os alemães conseguiram lançar 2 protótipos, apelidados de mísseis balísticos A4B, sendo um protótipo sendo lançado no final de dezembro de 1944 e o outro protótipo em 14 de janeiro de 1945, mas estes mísseis balísticos eram conversões de mísseis balísticos V2 alados não tripulados, e não bombardeiros espaciais tripulados. Quando os aliados começaram a entrar no território alemão, a cadeia de abastecimento de Peenemünde entrou em colapso e não foram possíveis mais realizar testes com mísseis balísticos A4B. Além disso, há provas de que o desenvolvimento do primeiro estágio do míssil balístico intercontinental A9, A10 e do seu enorme motor foguete tenham ultrapassado os cálculos satisfatórios e começaram a ser utilizados pelo Terceiro Reich. A equipe de mísseis balístico de Peenemünde já estava com problemas suficientes para colocar o motor do míssil balístico V2 em produção. Para piorar a situação, tiveram que produzir em massa um protótipo de míssil balístico intercontinental complexo de múltiplos estágios, em vez de uma versão de míssil balístico planejada com estágio único porém mais simples. Para solucionar os 2 problemas, os alemães conseguiram aperfeiçoar o míssil balístico A4 para o míssil balístico A9, além de conseguirem desenvolver o míssil balístico intercontinental A9, A10 para realizar um ataque nuclear ao território continental dos Estados Unidos o mais brevemente possível. A instalação de Semente foi usada para o apoio ao míssil balístico intercontinental de 2 estágios A9, A10 e para abrigar uma refinaria de petróleo e uma fábrica de produção de peças para veículos automotores. O astronauta alemão Rudolf Magnus Schroeder foi lançado a bordo de um míssil balístico intercontinental A9, A10 para o espaço a partir de Peenemünde em 24 de janeiro de 1945, na presença de von Braun, Obert e outros observadores. O fato é que o míssil balístico intercontinental A9, A10 não era um design confiável e exaustivamente testado. Uma parte significativa dos testes de lançamento realizados no segundo semestre de 1944 terminaram sem sucesso e nem todos os defeitos foram eliminados, portanto, também não houve confiança no sucesso desta vez. Sendo assim, segundo alguns relatos, o sinal soou e o piloto ocupou seu lugar na cabine e então os poderosos motores do míssil balístico intercontinental A9, A10 foram acionadas e começaram a rugir, e o míssil balístico intercontinental subiu lentamente acima da superfície da plataforma de lançamento e então,
ganhando velocidade rapidamente, disparou em alta velocidade para o céu. Após o lançamento mais ou menos 10 segundos de voo, um incêndio se iniciou instantaneamente no míssil balístico intercontinental A9, A10 e começou a tomar conta de toda a cabine. Então o astronauta alemão Rudolf Magnus Schroeder entrou em pânico após o míssil balístico intercontinental A9, A10 ser lançado. Na central de lançamento alemã teria sido recebida a sua última mensagem: "Vai explodir, definitivamente vai explodir, meu Führer, estou morrendo." Assim ele mordeu sua cápsula de cianeto para evitar uma morte dolorosa e o míssil balístico intercontinental A9, A10 em si continuou voando com sucesso, mas sem a orientação do piloto, acabou caindo no Atlântico Norte e explodiu. O treinamento dos astronautas alemães remonta ao esforço para colocar em campo uma versão tripulada do míssil de cruzeiro subsônico V-1. Isso realmente existiu com o desenvolvimento do Esquadrão Leônidas. O perfil da missão exigia que o piloto saltasse no mergulho final até o alvo, o que foi quase suicida. Um grupo de treinamento foi formado no verão de 1944. Foram realizados voos de teste, mas em outubro de 1944 foi decidido que as missões kamikaze não faziam parte da tradição militar alemã. A unidade foi dissolvida sem ter voado em combate, mas parece que os alemães mudaram de ideia em relação ao míssil intercontinental A9, A10, pois considerou-se que os sistemas de orientação existentes não seriam suficientemente precisos numa distância de mais de 5.000 quilômetros, e decidiu-se portanto tornar o míssil balístico intercontinental A9, A10 tripulado. O piloto deveria ser guiado em seu planeio terminal em direção ao alvo por radiofaróis em submarinos e por estações meteorológicas automáticas localizadas na Groenlândia e em Labrador. O trabalho no míssil balístico intercontinental A9, A10 foi retomado no final de 1944 sob o codinome Projeto América, e o design do míssil balístico intercontinental A9, A10 foi alterado para incorporar um conjunto de 6 câmaras de combustão de mísseis balísticos V2 alimentando um único bocal de expansão. Posteriormente, isso foi alterado para uma grande câmara única e um bico único. Bancadas de testes foram construídas em Peenemünde para testes do motor de empuxo de 200 toneladas. Esta tecnologia foi prevista pelo general do Exército dos Estados Unidos Henry Hep Arnold, que escreveu em 1943. Algum dia, não muito distante, poderá surgir algum raio vindo de algum lugar, não conseguiremos ouvi-lo, mas virá tão rápido carregando algum tipo de dispositivo com um explosivo tão poderoso que um projétil será capaz de destruir completamente a capital de nosso país, a cidade de Washington. Von Braun was convinced that his was the correct plan. Wernher von Braun had a very simple plan. He was going to take one of his V-2 rockets. He was going to take out the warhead and put a human in there, a pilot. In order to get the range, von Braun was going to create a booster rocket called the A-10. With 200,000 pounds of thrust. That would lift the V-2 off the launch pad with the pilot in there, take it up about 40 miles, and that way von Braun could reach New York City 3,500 miles away. Wernher von Braun's plan to bomb New York City would have been virtually a kamikaze flight, and Wernher von Braun didn't care. Anyway, the pilot would never have survived a bailout of that A-9 rocket, because it would be coming in to New York City approaching 3,000 miles per hour. There was no way anyone could get out of that rocket plane.